Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Luiz Pera. Hoje a nossa aula é sobre os elementos da prosa, uma continuação da aula Gêneros Literários. A prosa, como eu já disse em outra aula, é aquele gênero em que você tem o uso do parágrafo, né? Então você começa na letra maiúscula e termina no ponto final, diferente da poesia, né? O verso agrupado em estrofe. A prosa na literatura é a narrativa ficcional. A gente também percebe a prosa na literatura nas crônicas, por exemplo, 1500 a Carta de Pero Vaz de Caminha, é o primeiro documento histórico e literário brasileiro, é uma crônica de viagem. A gente percebe a prosa também nos sermões de Padre Antônio Vieira ou nos sermões de Padre José de Anchieta. Aqui a prosa está no discurso religioso. Mas pra gente aqui agora, nós vamos ficar com o romance, a novela, o conto e a crônica. Esse tipo de narrativa de ficção. Da mesma forma que nós vimos na aula elementos da poesia, os elementos da poesia, a rima, a métrica, a estrofe, a gente tem na prosa alguns elementos também. Na prosa, a gente não se preocupa com a rima, com esse ritmo, normalmente, geralmente. Mas se você pegar lá a obra do Guimarães Rosa, do pós-modernismo brasileiro, você tem no conto Burrinho Pedrez uma rima dentro da prosa. Então fiquem atentos a alguns autores, tá? Porque na teoria você vê sempre a prosa não apresenta rima, mas você percebe isso em Guimarães Rosa. Até a métrica você consegue perceber no Burrinho Pedrez de Guimarães Rosa. A prosa geralmente também não apresenta uma linguagem tão subjetiva. Isso até você encontrar os textos de José de Alencar. Você lê Iracema e você está diante de um poema em prosa. Ou melhor, uma prosa poética. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia, nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas dos coqueiros. Verdes mares, ele repete, é prosa, mas aqui você tem uma figura de linguagem chamada anáfora. É muito típico da poesia, mas está na prosa, então fiquem atentos à prosa poética também. Serenai verdes mares e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale a flor das águas. Onde vai a folta jangada que deixa a rápida costa cearense, aberta ao fresco terral e a grande vela? E no segundo capítulo, além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. É muito poético, mas lembra também o início de uma prosa bem antiga, os contos de fadas. Então, prestem atenção nesse tipo de teoria. Na prosa não tem rima, na prosa não tem métrica, na prosa não tem muita figura de linguagem. Tem sim. Se você observa alguns autores como José de Alencar, Guimarães Rosa, que eu mostrei para vocês, e muitos outros, eles trabalham a linguagem na prosa, porque a gente está falando de literatura, a gente está falando de arte. Não existe uma regrinha para arte. Existem escolas literárias, existem características, mas uma regra que o poeta segue, não, a poesia é livre. Elementos da prosa. Primeiro, a ação. A ação é o enredo, são os acontecimentos dentro da narrativa de ficção. A soma dos gestos e ações que compõem o enredo de uma história. O tempo. O tempo, ele pode ser psicológico e ele pode ser cronológico. O tempo cronológico é quando o narrador ele segue o tempo do relógio para contar a sua história. Então o personagem ele nasce, ele tem a sua infância, ele cresce, ele casa, envelhece e morre. Esse é o tempo cronológico. E o tempo psicológico é quando o autor ele usa o flashback, por exemplo, Machado de Assis com as suas digressões, com a sua volta no tempo. Ele está contando a história, ele já está velho, morrendo e de repente ele pula para o seu nascimento. Ele volta no tempo. Ele se lembra de alguma coisa, ele narra um delírio. E aí sai desse tempo psicológico, imita o nosso fluxo de consciência, certo? Então, esse é o tempo psicológico das narrativas. O tempo cronológico também é chamado tempo material e o tempo psicológico, tempo imaterial. O espaço é o lugar onde aconteceu.
Geralmente, lá no início da obra, a gente já tem a marca do espaço. Por exemplo, o livro Quincas Borba, de Machado de Assis, se passa em Barbacena, Memórias Póstumas de Brás Cubas, no Rio de Janeiro. Esse dado a gente já tem logo no início da narrativa. O livro Memórias de um Sargento de Milícias era no tempo do rei. Ele já marca a época em que Dom João VI veio ao Brasil com a família real, 1808. É preciso saber quando o rei veio ao Brasil para se compreender o tempo da narrativa. O espaço de Memórias de um Sargento de Milícias, o Rio de Janeiro, na época de Dom João VI. Personagens. As personagens são as que desempenham os papéis durante o enredo. Isso é fácil. As personagens são a protagonista, que é a personagem principal. É sobre ela que acontece. Tudo está centrado nela. E a antagonista, que é aquela que marca os conflitos, que coloca os conflitos para atrapalhar a vida da protagonista. Estou dizendo a protagonista e a antagonista não significa que são personagens femininas, mas há muito tempo, sempre, para se referir a personagens, sempre utilizávamos a personagem. Hoje já podemos utilizar o personagem também. Estou acostumada com a personagem. São 21 anos de sala de aula. Personagem secundário é aquele personagem que não é o personagem principal. É aquele personagem que, se você tira da narrativa, ele não faz falta. Um personagem principal pode morrer. O personagem secundário não é que ele morre, é que ele não faz falta. Então, por exemplo, você pega Chapeuzinho Vermelho. Você tem a Chapeuzinho, que está ali porque é a personagem principal. A avó, que é para onde caminha Chapeuzinho. A mãe que ensina uma lição à menina. E o lobo que come a menina. E o caçador que salva a menina. Então, na verdade, todas as personagens ali são principais. Se você tira um deles, a história não se concretiza. Ela não acontece da forma que o autor tinha a intenção que ela acontecesse. Narrador é o cara que conta a história. Ponto de vista do narrador ou foco narrativo. É onde está o narrador. Por exemplo, um narrador em primeira pessoa. Ele é personagem e ele está narrando a sua história. Um narrador em terceira pessoa. Ele está fora da história, narrando. Ele pode ser um narrador participante e ele pode ser um narrador onisciente, que vê tudo. Ele antecipa já as ações, porque ele está ciente de tudo que acontece. O narrador, ele pode ser impessoal, ele transmite os fatos sem analisar os fatos. E ele pode ser pessoal, ele analisa os fatos e ele comenta os fatos. Mas, cuidado, em A Cidade e as Serras, você tem um narrador personagem. Mas esse não é um narrador personagem em primeira pessoa, como estamos acostumados. É um narrador personagem em terceira pessoa. José Fernandes é o narrador que conta a história de seu melhor amigo, Jacinto. Os dois vivem a história, a narrativa, a ação juntos. Mas Zé Fernandes não é a personagem principal. Ele é secundário. Estrutura do enredo. No enredo tradicional, nós encontramos a seguinte estrutura. A apresentação, em que as personagens, o espaço e o tempo são apresentados. Por exemplo, Iracema. Você tem um tempo psicológico no início, em que Martim vai embora da costa cearense, apresenta o espaço. Depois, volta no tempo em que Iracema conhece Martim. Iracema conhece Martim. Iracema leva Martim para sua tribo. Iracema convive com Martim. Iracema se apaixona. Iracema leva Martim embora. Iracema vai embora com Martim. Iracema engravida. Iracema tem seu filho. Iracema morre. Martim vai embora. Então você tem no início da obra, né, um tempo psicológico, porque é o final da obra. Aí você tem um tempo cronológico, né, a história de Iracema, e aí a morte de Iracema, que te leva para o início do livro, que é Martim indo embora com o filho deles, certo? Bom, depois, então voltando aqui na narrativa cronológica, você tem a apresentação e a complicação, que é quando as ações se desenvolvem. Iracema conhece Martim. Iracema leva Martim para a sua tribo. Irapuã fica irritado. Ele é apaixonado por Iracema e ele percebe que a moça está apaixonada. Irapuã arruma uma confusão com o pajé, com o pai de Iracema. O rolo começa, certo? Clímax. Martim vai embora. Iracema resolve ir com ele. Por isso, os pitiguaras
e os tabajaras entram numa guerra e morrem muitos índios. Iracema foge muito triste e a partir daí Iracema começa a morrer, mesmo estando grávida de Martim. Desfecho ou solução. Iracema tem seu filho sozinha, entrega o filho a Martim e morre. Martim resolve ir embora e levar o seu filho. As personagens, elas são divididas em planas ou esféricas. Personagem plana é aquela personagem que nunca muda. Ela é aquela personagem que nós conhecemos até o romantismo, que é a primeira metade do século XIX. Ela é boazinha, ela é bonita, ela é boa, ela é inteligente. Ela é a personagem principal. O mocinho é lindo, ele faz faculdade, não vê a hora de terminar para se casar com a mocinha. Mas existe o vilão, que é aquele personagem muito mau. Ele não tem nenhuma característica boa, certo? Personagem bom ou mau. Ele é idealizado. Essa é a personagem plana. Personagem esférica é aquela que, por exemplo, no livro Curtiço, da segunda metade do século XIX, do naturalismo, Rita Baiana é uma mulher descrita como uma prostituta, mas ao mesmo tempo ela tem bom coração. Isso não acontece na primeira metade do século XIX. Uma prostituta jamais é uma boa pessoa. Isso acontece depois da segunda metade do século XIX. A nossa literatura hoje já retrata personagens esféricas. O romantismo é o rei da personagem plana. E para encerrar, os tipos de prosa. O conto, uma narrativa curta, com personagens apenas principais e um conflito. Uma ação. Tudo está ligado a essa ação. A novela, uma narrativa um pouco maior, com vários conflitos, mas esses conflitos são sucessivos. Na novela, há uma diminuição das personagens secundárias. Um exemplo, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. No romance, você tem vários conflitos, e os conflitos, eles acontecem simultaneamente. São muitos personagens principais e muitos personagens secundários. Um bom exemplo e uma boa dica de leitura, Capitães da Areia, de Jorge Amado. A crônica também faz parte do gênero narrativo. O termo é atribuído a noticiários de jornais, a comentários literários ou científicos também. O estilo da crônica ele é muito livre. Ele tem a marca do seu autor. O cronista ele se alimenta de acontecimentos diários. O que alimenta a crônica são os acontecimentos. É o cotidiano. O texto ele é curto, ele é um pequeno relato deste fato cotidiano. A linguagem ela é simples, ela é espontânea, porque a linguagem ela marca determinado período. Na crônica é comum a ironia, é comum também o jogo de palavras e a conotação, que é o sentido figurado, e o predomínio da função emotiva da linguagem. É muito mais o emocional do que o informativo. O vocabulário ele é variado e ele é expressivo e de acordo com o autor. A crônica ela aborda aspectos da vida social e cotidiana, como eu já disse, transmite os contrastes do mundo em que a gente vive e compara o que a gente vive com fatos passados. Também compara fatos atuais com fatos fictícios. A crônica pode ser literária, pode ser esportiva, pode ser política, pode ser humorística e pode ser econômica. Nós não podemos nos esquecer das crônicas do período colonial. Exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Uma crônica, ou seja, um relato daquele fato cotidiano, aquele momento em que eles encontram essa nova terra, né? Que eles encontram aqui o Brasil, e ele vai escrever um texto relatando ao rei de Portugal. Pra gente isso é história. Vocês entendem? Ou seja, a crônica, como ela retrata determinado momento, ela se torna um documento histórico. Ela marca uma época, ela marca a moda, como as pessoas falavam, como as pessoas se vestiam, por isso ela é tão importante. Quando você lê uma crônica, você percebe como as pessoas viviam naquele momento. Obrigada, espero vocês para a próxima aula. Um grande beijo, até mais.